Mais uma questão, agora a questão 112 do livro Fundamentos de Física, volume 1, do Halliday, página 595. A questão diz o seguinte: uma metralhadora de chubinho dispara 10 balas de 2 gramas por segundo. Então nós temos aqui, eu vou chamar de N a quantidade de balas disparadas, 10 balas, a massa de cada bala de 2 gramas e o intervalo de tempo desses disparos é de 1 segundo. Então são 10 balas de 2 gramas por segundo, com a velocidade escalar, a velocidade do disparo de 500 metros por segundo. As balas são paradas por uma parede rígida. Então veja que nós vamos ter essa velocidade inicial, a velocidade do disparo, e a velocidade após a colisão na parede vai ser igual a zero. As balas são paradas por essa parede. Esses são os dados fornecidos pelo enunciado da questão. Vamos agora ver o que é que ele pede no item A. Determine o módulo do momento de cada bala. O momento linear, nós sabemos que é calculado pela massa vezes a velocidade do corpo. O momento linear, então, é a massa 2 gramas, que seria 2 vezes 10 a menos 3 quilogramas, vezes a velocidade que está em metros por segundo já no sistema internacional, 500 metros por segundo. Nós teríamos, então, um momento linear de 2 vezes 500, 1000, vezes 10 a menos 3, portanto, 1 quilograma metro por segundo é o momento linear de cada bala, ok? Vamos agora para o item B, que pede o item B, a energia cinética de cada bala. Nós sabemos que a energia cinética é calculada por 1/2 de mv ao quadrado. Portanto, a energia cinética de cada bala será 1/2 da massa, que é de 2 gramas, portanto, 2 vezes 10 a menos 3 quilogramas, vezes a velocidade de 500 metros por segundo, que é 5 vezes 10 ao quadrado, vou pôr em notação científica para facilitar, é elevado ao quadrado devido à equação da energia cinética. Essa energia cinética, portanto, vai ser, simplificando o 2 da equação no denominador com o 2 da massa, para simplificar aqui as nossas contas, nós teremos que 5 ao quadrado é 25, vezes 10 elevado a 10 ao quadrado dá 10 à quarta, vezes 10 a menos 3 fica 10 elevado a 1. Portanto, 25 vezes 10 é o mesmo que 250 joules. É a energia cinética de cada bala. Vamos agora ver o que pede o item C. O item C pede para que a gente determine o módulo da força média exercida pelas balas sobre a parede. Então, para que a gente possa calcular a força média, nós temos que lembrar que o impulso ele pode ser calculado pela força média vezes o intervalo de tempo de atuação. Além da força média vezes o intervalo de tempo, ele também corresponde à variação do momento linear. Como 10 balas entram em contato com a parede durante 1 segundo, então nós vamos ter que o intervalo de tempo para cada bala, que eu vou chamar de ΔT1, vai ser igual ao tempo total, 1 segundo, dividido pela quantidade de balas que entram em contato com ela durante esse tempo, que vai nos dar, portanto, um intervalo de tempo de 0,1 segundo. Esse é o intervalo de tempo que vai durar o contato de uma bala para outra. Sendo assim, então, essa força média vai ser calculada pela variação do momento linear, que é o momento linear final, zero. Eu posso obter esse valor em módulo. Então, o módulo da força média vai ser igual ao módulo da variação do momento linear, dividido pelo intervalo de tempo 1, que é o que nós acabamos de calcular. Isso vai ser igual o módulo do momento linear, já que o final é zero, ele daria negativo. Para ficar positivo, eu vou pegar apenas o momento linear inicial. Pegando então apenas o momento linear inicial que nós já calculamos no item A dessa questão, que é de 1 kg metro por segundo, dividido pelo intervalo de tempo, que é de 0,1 segundos, nós vamos ter, portanto, uma força média de 10 newtons aplicadas pela bala na parede. Vamos ver agora o que é que ele pede no item D. Se cada bala permanece em contato com a parede por 0,60 milissegundos, qual é o módulo da força média exercida por uma bala sobre a parede? Veja que ele está supondo um tempo diferente do que nós calculamos agora no item C. Supondo agora esse intervalo de tempo diferente, nós vamos utilizar a mesma equação que nós utilizamos anteriormente, que é a força média em módulo, seria o módulo da variação do momento linear
dividido pelo intervalo de tempo que cada bala, por isso que eu estou chamando de ΔT1, vai ter contato com a parede até parar. Depois que ela para, a gente para também de analisar, de medir esse tempo. Onde, se eu quero uma nova força média, eu vou chamar essa nova força média de F'. O intervalo de tempo também está se alterando, portanto eu vou chamar de ΔT1', tá? E aí nós vamos ter a mesma variação do momento linear, ela estava com a mesma quantidade de movimento e também vai parar, portanto é 1 kg/metro por segundo, e o novo intervalo de tempo proposto é de 0,6 milissegundos. O mili corresponde a 10 a menos 3 segundos. Então nós vamos ter como resultado dessa divisão 1 dividido por 0,6, 1,67, e o 10 a menos 3 para subir para o numerador fica 10 elevado à terceira newtons, ou seja, 1.670 newtons seria o valor da força média para esse intervalo de tempo de contato, tá? Para finalizar então a questão, o item E pede: por que a força média é tão diferente da força média calculada no item C? Veja que a força média vai ser diferente devido ao tempo de contato ser diferente. Como ele tem um menor tempo para poder parar, ele precisa sofrer uma maior desaceleração, e para sofrer uma maior desaceleração, ele precisa sofrer um maior valor de força média. Então, como nós já vimos na nossa aula teórica, que você pode conferir clicando no card aqui em cima, o valor da força média ele vai ser alterado, assim como também o valor da força máxima ao longo do tempo de contato, ele vai ser alterado devido ao tempo de atuação dessa força. Quanto maior o tempo de atuação, menor vai ser a força máxima, consequentemente também menor vai ser a força média. Quanto menor o tempo de contato, maior vai ser a força máxima, consequentemente também maior vai ser a força média. E é por esse motivo que a força média que nós calculamos anteriormente é diferente da força média que nós acabamos de calcular no item D, ok? E assim nós terminamos a resolução de mais uma questão.